Meu nome é Messias, eu tenho 40 anos. Eu tô hoje aqui para falar um pouco sobre mim e na verdade um testemunho da minha vida, né? E que o Senhor, meu Deus, tem feito em minha vida, não só agora, nesse exato momento, né? Mas que Ele já vinha há muito tempo, muitos anos, Ele vem me procurando, me buscando, só que eu infelizmente não tinha capacidade de entender, né? Ou talvez não quisesse entender. E para poder explicar agora, fazer testemunhar o que Ele fez em minha vida, foi um pouco difícil, porque eu sou uma pessoa muito tímida, não gosto muito de falar nem aparecer. Mas hoje em dia eu tô mais próximo do Senhor, tô crendo mais, acreditando mais, e Ele tem mostrado e feito coisas em minha vida que eu posso dizer que há uns 30 anos atrás, se eu tivesse fazendo o que eu estou fazendo hoje, seguindo Ele, hoje talvez eu tivesse uma vida mais tranquila. Não que não esteja tranquila, na verdade esse é o momento mais tranquilo que eu já tive em toda a minha vida. Só que para poder falar o que Ele tem feito hoje, nesse exato momento, hoje é dia 2 de janeiro de 2023. O Senhor já vem me incomodando e eu não fiz o que Ele pediu desde há uns 3 semanas atrás, né? Ele pediu que eu contasse meu testemunho. Uma noite eu fiquei uma boa parte da madrugada acordado, conversando com ele, e ele me incomodou e disse o que eu tinha que fazer, que eu deveria contar o que ele fez em minha vida, né? Então, para poder explicar o que vem acontecendo agora, eu preciso contar um pouco antes, alguns anos atrás, que há 2 semanas ele me explicou por que eu passei por tudo isso, né? Na verdade, ele nunca deixou de estar ao meu lado. Eu que abandonei ele, né? Deixei ele de lado. Então vocês estão vendo aí a minha calopsita. É um casal, é um macho e uma fêmea que estão cantando aí. E se vocês tiverem um tempo mais pra frente, não sei se eu vou conseguir passar nesse vídeo, porque pode ser que fique muito longo, eu faço um outro vídeo. Mas as calopsitas também, elas estão incluídas em uma dessas partes do que o Senhor tem feito, né? Tem mostrado na minha vida. E isso tudo que eu tenho passado, tenho visto, além de ser grato ao Senhor, hoje eu sou grato, muito grato à minha esposa, porque ela foi que intercedeu, né, para poder eu crer mais no Senhor, né? E se não fosse ela, provavelmente eu estaria da mesma forma que eu estava antes. Então, para explicar mais ou menos o que vem acontecendo hoje em dia, eu vou voltar ao início onde eu tenho uma filha que hoje ela está com 17 anos, no meu primeiro casamento. E a minha filha foi uma coisa que não foi um acidente, foi uma coisa programada, que na época com a mãe dela nós queríamos, eu queria muito. E quando resolvemos ter essa criança, né, eu tinha no meu coração desde o início que eu seria pai de uma menina. E quando a mãe da minha filha engravidou, os familiares, né, os mais velhos, quem eu estiver ouvindo isso aqui sabe que os mais velhos diziam que a barriga é de menino, a barriga é de menina, né, que eles diziam que era de uma forma, né. Então todo mundo dizia que a barriga era de menino. E aquilo no início me incomodou bastante, porque no meu coração me incomodava, que eu achava que seria uma menina, não sei te explicar o porquê, né. Mas com o tempo, de tanto ouvir o que as pessoas diziam, né, eu levei aquilo pra mim, né, deixei que a decisão das pessoas influenciasse no que eu sentia, né. Então eu passei também, de uma certa forma, a acreditar que seria um menino, porque todo mundo dizia que é um menino, apesar de meu coração me dizer outro.
Então, uma noite, eu dormindo, eu tive um sonho, eu coloco como um sonho, onde o Senhor vinha até mim e me apresentava a minha filha. E nisso ele segurava a mão da minha filha e uma luz muito forte, né? Muito forte, eu não conseguia identificar rosto nem nada. E ele dizia: essa aqui é a sua filha, eu vim te apresentar a sua filha, né? E naquela noite, né? Não foi pela manhã quando eu acordei, eu contei, né? Contei para a mãe da minha filha, contei para os demais e tinha dito que o Senhor tinha me apresentado a minha filha. Aí eu passei a dizer que não seria um menino, seria uma menina. Mesmo contrariando os mais velhos que diziam que a barriga era de menino, então muitos não levaram nem a sério o que eu falei, né? Não esnobaram ou acharam que era uma coisa boba da minha cabeça, né? E mesmo depois de ter tido esse sonho, que o Senhor me apresentava a minha filha, as pessoas ainda dizendo que a barriga era de menino, eu ainda assim ainda passei a acreditar que o meu sonho poderia ter sido só um sonho, né? Isso realmente seria um menino. E quando batemos na outra, né, realmente mostrou que era uma menina. E aquilo me deixou muito feliz, porque ele havia me mostrado e eu ainda assim tinha duvidado, porque eu fui pela cabeça das pessoas, né? Porque eu acho que ele sabia o meu sentimento, né? Então ele apresentou e me mostrou que era uma menina e seria. Que não é o que as pessoas dizem que é, que vai ser, mas sim o que o Senhor determina na nossa vida. Então ele que vai dizer, ele que vai escrever como vai ser a sua história, né? Então, para eu explicar para vocês o que tem acontecido na minha vida, isso foi o que eu lembro, a primeira prova do Senhor, né, em minha vida, né? Então, eu vou pular aqui, antecipar, porque eu não convivo com a minha filha hoje em dia, né? Então, quando eu me separei da mãe da minha filha, ela deveria estar com 3 anos para 4 anos de idade. E eu tive muita dificuldade, porque eu sofri muito, porque eu não estava podendo ver minha filha com tanta frequência como eu gostaria. Tanto que eu havia me separado por 2 vezes e tinha retornado justamente por causa da minha filha, né? Na terceira vez eu não retornei mais. Eu saí e não voltei mais, porque não tinha mais condições de conviver com a mãe, porque não havia mais um respeito de ambos, né? Então, para que um mal maior não acontecesse, eu preferi sair. Então, por várias vezes eu tentei, né, ter contato com minha filha. No início até eu conseguia algumas vezes, mas não era constante. Então, teve uma vez que eu saí para trabalhar e eu estava muito angustiado, porque eu já tinha um mês ou quase isso que eu não conseguia falar, né, com minha filha ou ver minha filha. Porque às vezes eu ligava e a pessoa não atendia, não deixava eu falar, então eu não estava vendo. Então aquilo me deixava muito angustiado. Naquela época eu deveria estar com... Minha filha nasceu, eu estava com 22 para 23 anos. E quando eu me separei, né, eu, como um refúgio, por sentir muita saudade da minha filha, eu fui e fiz uma tatuagem, uma coisa que eu fui sempre contra, nunca fui a favor de tatuagem, né? Então eu fiz uma tatuagem com o nome da minha filha, porque eu achei que aquilo ali ia me fazer estar mais próximo dela, né? Foi uma tremenda burrada, né? Hoje eu olho para isso aqui no meu braço e vejo que foi a maior idiotice que eu fiz na minha vida, fazer isso, porque na verdade esse não era o caminho, né? Meu corpo não é meu, o corpo é do Senhor, né? Então eu acabei violando o meu corpo fazendo isso, né? É até desrespeitoso com o Senhor. Então, quando eu saí um dia para trabalhar, minha filha deveria estar com 4 para 5 anos. E nesse dia eu estava com uma angústia tão triste, né? Aí eu lembro que eu fui atravessar a rua para ir para pro local onde eu ia trabalhar. E me veio uma coisa na minha cabeça que na época eu não entendi. E falou assim: vai, passa na frente, se joga na frente do carro. Você foi atravessando um semáforo, né? Uma faixa de pedestre. Me veio uma coisa na cabeça me mandando me jogar para ser atropelado. Graças a Deus eu não fiz, né? Ele não deixou que eu fizesse isso.
E naquele mesmo dia, nesse trabalho, eu saí dele e tinha uma pracinha, onde tinha várias árvores e um banco, uns bancos, né, de cimento. Não havia ninguém, né, nesse horário, que foi à tarde, por volta de meio-dia, né, sol quente. Aí nessa praça ali eu sentei no banco e, olhando para o céu, eu comecei a simplesmente a questionar que Deus existia. E eu, em nenhum momento eu abri a boca para falar nada, eu simplesmente só em pensamento. Só tinha eu e Deus mesmo naquele momento, né? E meu pensamento com ele era que ele não existia, que ele era uma fraude, e se ele realmente existisse, eu não estaria sofrendo daquele jeito por não estar vendo a minha filha, né? Mas na verdade eu estava culpando Deus por tudo aquilo que eu estava passando. Falei que se ele realmente existisse, não existiria tanta maldade, não existiria tanta morte, tanta crueldade, né, que existe no mundo. E se ele é Deus e é tão poderoso, não era para existir isso. Hoje eu penso, falei, como eu fui abusado em falar isso pro meu Deus, né? E ainda, além de questionar ele, eu falei, se você é Deus mesmo, me mostre agora aqui que você é Deus. Faça alguma coisa por mim agora. Me mostre que você é Deus mesmo. E eu parado olhando para o céu, em pensamento, falando com ele. Nada aconteceu. E eu falei, tá vendo? Você não é Deus, você não existe. Se você existisse, teria me dado uma resposta, teria feito algo. E nesse mesmo dia, né, eu já em casa, eu estava morando na casa da minha mãe. À noite, eu estava já deitado. O telefone da casa da minha mãe tocou. E ela me chamou. E falou, meu filho, é a sua filha. Aí eu tomei aquele baque, né, que já tinha muito tempo que eu não falava com ela. E quando eu atendi o telefone, eu falei, alô, ela falou, oi pai. Eu falei, meu filho, como você tá lá? Pai, eu tive um sonho. Eu sonhei com Deus e Deus mandou eu cantar uma música pro senhor. Aí eu falei, meu filho, você sonhou com Deus? É, pai, sonhei. Eu quero cantar essa música. E ela tava um pouquinho eufórica pra me contar. E parecia até que ela tava com medo de esquecer né? O que ela ouviu no sonho, né? E nesse exato momento ela começou a cantar uma música do jeito dela. Minha filha estava com 4 para 5 anos. E quando ela começou a cantar a música, tudo que ela falava na música era o que o Senhor mandava ela dizer para mim. O que eu havia dito em pensamento para ele naquele mesmo dia, embaixo daquelas árvores, ela cantava dizendo que o Senhor mandava dizer que ele nunca me abandonou, que ele nunca havia me deixado, que ele me amava e que ele cuidava de mim, entre outras coisas que eu não consigo lembrar tudo. Mas aquilo ali me deixou um pouco abismado e sem chão, porque como é que minha filha poderia cantar uma música que ela havia sonhado, que Deus mandou cantar para mim, tudo aquilo que eu havia falado com ele aquela tarde debaixo de uma árvore, né? Então vocês imaginam para mim como é que foi difícil assimilar essas coisas, né? Eu agradeci a ela, né? E fiquei um pouco sem entender. Na época eu até comentei com minha mãe, mas não posso dizer para você que minha mãe pôde me dar uma explicação, até porque o que minha mãe seguia ou segue até hoje não tem muito a ver com o Senhor. Então eu tinha dois amigos, não, eles são vivos ainda, que já eram da igreja. Então esse amigo meu, eu procurei ele e contei sobre o que havia acontecido naquele dia à tarde embaixo da árvore, né? E expliquei a ele em que à noite minha filha tinha me ligado e dito as mesmas coisas que eu havia falado em pensamento, e aquilo estava me deixando meio que maluco, né? Sem entender. Aí esse amigo que era da igreja falou, meu filho, que às vezes ele me chama, meu filho, você teve uma resposta de Deus que muitas pessoas que estão na igreja às vezes procuram uma resposta e às vezes não recebe essa resposta assim de imediato, ou nem recebe. E você recebeu uma resposta no mesmo dia. No mesmo dia, de tudo aquilo que você falou, que você me disse, né? Ele te respondeu através de quem? Da sua própria filha.
uma criança, né? Então ele conversou, me explicou, me orientou, né? Para que eu procurasse uma igreja, procurasse estar mais próximo do Senhor. E infelizmente eu, na minha ignorância naquela época, eu deveria estar com 27 anos, eu falava que eu não queria ir para a igreja, porque eu sabia que eu era pecador e que eu gostava de beber minha cerveja, né? E ele, muito educado, falou: meu filho, quem vai fazer a obra na sua vida é o Senhor. Não é porque você gosta de beber que você não pode ir, você vai, mas o Senhor, ele vai fazer a obra na tua vida que você menos esperar, você não vai sentir nem mais vontade de beber, ou de fumar, ou de algo que você vê que é errado, e você acha que por isso você não pode procurar o Senhor, né? Mas mesmo assim eu deixei passar, né? Preferi continuar com a minha vida né? Que eu achava que era o certo. Mas também depois daquele dia, eu passei a crer mais no Senhor e achava que não existia nenhum outro Deus a não ser Ele, né? Só que eu falava, eu creio em Deus, mas não fiz nada pra mudar, né? É muito fácil falar, eu acredito em Deus, mas você não segue Ele corretamente, não faz a obra dele, não faz o bem. Você falar só por falar era o que eu falava, né? E passado o tempo, a situação com minha filha foi ficando só pior, só piorando. Então eu coloquei na justiça para ter direito de visitar de 15 em 15 dias, né? O juiz determinou isso, mas mesmo assim com isso, a pessoa, né, que era responsável, que é responsável pela minha filha, fez de tudo para afastar, né? E conseguiu, porque eu não tinha o contato, não tinha como ver. Eu cheguei aí na delegacia, defensoria, e um empurra pro outro, né? E ninguém fez valer a lei, né? E aquilo foi me deixando mais desanimado e como tá até hoje, né? Só que a diferença é que hoje eu já entreguei na mão do Senhor, porque querer fazer as coisas por sua conta é diferente. Mas quando você entrega na mão de Deus, é Ele que vai fazer a obra, né? Então o Senhor, ele de uma certa forma, ele acalenta, ele te acalma e te deixa mais leve, né? Hoje eu tô com 40, né? Minha filha tá com 17. Então tem acontecido coisas na minha vida de um ano pra cá, que eu agradeço muito a minha esposa, porque ela que me mostrou o caminho do Senhor. E isso que eu contei foi porque o Senhor me incomodou para que eu contasse o que Ele fez na minha vida e o que Ele pode fazer na vida de qualquer um. Só que às vezes a gente não ouve os sinais do Senhor na nossa vida, porque Ele está ali para cuidar, mas às vezes a gente não entende ou não quer acreditar. Então tem umas 3 semanas que eu fui visitar minha mãe no hospital, ela estava internada, e nesse dia no hospital eu acabei falando algumas coisas para minha mãe sobre de Deus, muitas coisas que eu nem consigo lembrar que eu falei, né? Que eu creio que não foi eu, foi Ele que me usou para falar com minha mãe. E naquele dia, quando eu saí do hospital, eu saí muito feliz, muito alegre de ter falado do Senhor, das maravilhas que Ele tem feito na minha vida. É isso que eu quis mostrar para minha mãe e meu irmão também que estava, né? Porque eles não são da igreja, eu não sou da igreja, só para deixar claro, eu não frequento a igreja, nem eu nem minha esposa. Toda a obra e os milagres que Ele tem feito na nossa vida tem sido dentro da nossa casa. Eu, minha esposa e o Senhor. Então eu posso falar que é o Senhor porque não tive intermédio de nenhum. Não foi um pastor, não foi um padre, não foi ninguém. Foi só eu, ele e minha esposa dentro de casa. Então assim, a gente está aprendendo, a gente lê. Eu procuro assistir uns vídeos, tem um pastor que eu sigo, que ele tem umas palavras muito fortes. Procuro estudar um pouquinho, porque a Bíblia é muito complexa de se entender. E tem muitas palavras que se você não for procurar no dicionário, você não vai saber do que se trata. Então eu não tenho conhecimento, mas estou procurando aprender e seguir o que o Senhor quer que a gente faça, né? Então, talvez para alguns aqui
seja de bobeira, possa ter um comentário aí de que, tu teve um sonho. Não é que eu tive um sonho. Hoje em dia eu entendo que o Senhor vem cuidando de mim desde aquela época, só que eu não fiz nada. Ele queria que eu estivesse próximo dele e minha vida poderia ter sido bem diferente. É isso que eu quero mostrar para vocês. E se eu tivesse seguido, igual o amigo falou, o Senhor te deu uma resposta no mesmo dia. Ele não te deu a resposta na hora que você queria lá embaixo da árvore, mas no mesmo dia ele te deu uma resposta. Como é que você pode não acreditar que foi o Senhor se ninguém mais sabe do que você falou a não ser você em pensamento com ele? Então eu não busquei o Senhor, né? Deixei passar essa maravilha que ele fez para mim. E em vez de me aproximar, eu me afastei. E hoje em dia eu entendi que ele me mostrou por que eu sofri. Porque não foi ele que me fez sofrer, foi eu que quis sofrer. Porque ele me mostrou, ele veio e falou: eu cuido, eu existo, ele me ama. Foi o que ele falou, através da minha filha. E o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada, simplesmente virei as costas e segui minha vida da forma que eu achei que era o correto. E aqui dentro da minha casa, com minha esposa, eu não sei se eu devo falar agora, porque eu não quero deixar que o vídeo fique muito longo, mas eu talvez faça um outro vídeo em que ele falou comigo mais uma vez, aqui dentro da minha casa. E naquele mesmo dia, pela manhã, quando eu acordei, ele me abençoou. Só que ele me deu uma missão para fazer. Ele me mandou fazer algo. Então eu fiz quando eu acordei, contei para minha esposa. E o sonho não foi só meu. A minha esposa também havia, naquela mesma noite, feito um pedido ao Senhor. Até por uma atitude minha. Então depois eu vou contar com mais calma, porque o vídeo não fique muito longo. Essa outra mensagem que ele veio até mim em sonho e que ele mandou fazer algo. E que naquele mesmo dia ele me abençoou. Da mesma forma que ele me mostrou no sonho, ele abençoou a mim e a minha esposa, né? Eu estou desempregado, vai fazer 2 anos que eu estou desempregado. A minha esposa também. Então a gente está vivendo pelas bênçãos do Senhor, mas ele não tem deixado faltar nada. Nada, nada, nada. A gente não está cheio de dinheiro, a gente não está cheio disso, daquilo, mas a gente está cheio do quê? Do amor dele, da bênção dele. E para mim foi muito difícil, porque eu achava que tudo tinha que ser o dinheiro. Até nisso ele vem me ensinando, me moldando. E que o dinheiro ele é importante sim para certas coisas. Hoje em dia a gente precisa de dinheiro porque a gente tem nossas contas, né? Nós temos nossos impostos que nós somos obrigados a pagar ao governo. Mas eu achava que o dinheiro, eu tinha que ter o dinheiro em primeiro lugar para tudo. E hoje em dia ele tem cuidado no meu coração, tem me acalmado, me dado entendimento. Eu ainda tenho que aprender muito, estou aprendendo muito, mas se não fosse a minha esposa, porque eu posso dizer que ela é o alicerce aqui de dentro da casa. Porque se não fosse ela, se fosse por mim, eu estaria em desespero, porque estou desempregado, porque tem que correr atrás, tem que estar... Ele vai estar fazendo, a gente tem nossas coisinhas aqui, a gente ganha um pouquinho ali, um pouquinho aqui. O suficiente, ele tem dado o suficiente para que não falte, né? Eu tinha um emprego de 6 anos numa empresa que eu achava que eu iria me aposentar nela, né? A minha esposa também tinha um emprego muito bom numa empresa muito grande, né? E as coisas foram acontecendo de uma forma que, se eu fosse parar para olhar o antes, hoje eu estaria murmurando, reclamando, pensando o que eu vou fazer, como é que eu vou pagar aquilo ali, como é que não vou pagar, como é que vai ser o amanhã. Mas ele sempre tem abençoado. Claro que eu ainda não sou um cara que eu posso dizer 100%, porque ainda me bate muitas dúvidas. Dúvidas que para minha esposa ela já não tem. Mas mesmo assim ele não tem me deixado para trás, tem me mostrado. Mostra muito para minha esposa as coisas e a gente tem vivido em paz dentro da nossa casa. E paz era uma coisa que eu não sentia há muitos anos na minha vida. Então hoje em dia, se você falar como é que você pode ficar em paz, tranquilo, dentro de casa, desempregado, né? Quase 2 anos,
minha esposa quase mais de 2. Mas a gente está em paz porque o Senhor, Ele tem feito a obra na nossa vida. Principalmente na minha, que eu tenho muito que aprender ainda. Então, eu não vou falar para vocês aqui o restante da bênção, porque o vídeo vai ficar muito longo, já vai para 30 minutos. Eu vou fazer um outro vídeo e vou contar para vocês o que o Senhor fez, mandou eu fazer no sonho, e que eu tive que fazer de manhã cedo quando acordei, e a bênção que Ele deu pra gente. Tá bom? Eu espero que esse vídeo sirva para que as pessoas creiam mais, acreditem mais no Senhor, e que você possa entregar o seu coração, né, ao Senhor, pedir perdão pelos pecados, tá? Então, Deus está aí, Ele existe sim, é um Deus invisível para muitos, outros acham que tem que ver, tem que tocar, mas o que importa é que Ele esteja dentro do seu coração, isso que importa. Tá? Eu deixo aqui meu muito obrigado, e eu vou fazer um outro vídeo, uma continuação desse aqui, explicando o que Ele tem feito a cada dia na minha vida, na vida da minha esposa, tá bom? Eu deixo aqui para vocês um abraço, um agradecimento aí pela paciência em ouvir, e que vocês possam também acreditar e confiar no Senhor, porque Ele fala com todos nós, a gente que não consegue identificar, mas Ele está sempre falando. Esse vídeo que eu estou gravando aqui não é por minha vontade própria, porque se não fosse a vontade dele, que Ele pediu que eu contasse desde o início o que Ele fez por mim até o exato momento. Eu não estou contando tudo, mas eu vou voltar depois, eu vou contar. Mas eu sou muito grato pela minha esposa de ter feito o que Ele mandou, porque por ela já tinha desistido, porque realmente eu era praticamente um caso perdido. Minha esposa teve que ter muita paciência comigo, mas ela fez porque o Pai mandou, que ela continuasse e não desacreditasse que eu poderia melhorar ou mudar. Eu sou muito grato, e dentro da nossa casa Ele tem feito, Ele tem mostrado que Ele é Deus, tá? Mais uma vez, eu não frequento igreja, não é porque eu sou contra a igreja não, tá? Nós não frequentamos a igreja porque nós não sentimos vontade ainda, o Senhor não tocou que a gente fosse para frequentar tal igreja, tá? Eu já visitei a igreja de um amigo, que a pastora revelou algo para mim e para minha esposa, que realmente aconteceram coisas na minha vida, na vida da minha esposa. Então, a gente acredita sim que o Senhor usa qualquer pessoa, usa o pastor, usa aquela pessoa de fé para poder mostrar as coisas pra gente. Mas no momento a gente não frequenta nenhuma igreja, porque a gente entende no momento que nossa casa, nosso lar, é o nosso momento de estar com Ele. Ele está moldando e preparando a gente. Tá bom? Fica aqui um abraço, uma boa tarde para vocês.